orador para falar contra o projeto é o vereador Mário Covas Neto. Silêncio, por favor. Silêncio! Com a palavra, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço um pouco de paciência às pessoas que estão no plenário. Sei que vocês estão aqui fazendo a briga que vocês acham justa, mas eu acho que nós, como vereadores, temos que nos posicionar não de acordo com a vontade necessariamente da galeria, mas daquilo que a gente entenda que seja melhor para a cidade, que seja melhor para os paulistanos. No começo desse ano, eu tive a oportunidade, já falei isso na primeira votação, de estar com representantes da Uber em meu gabinete. Eu não conhecia o sistema e, a partir daquele momento, ao perceber que era um sistema, um aplicativo muito interessante, mas que estava à margem da legalidade, eu procurei os responsáveis por essa empresa e convidei para estar comigo no meu gabinete para conversarmos sobre uma eventual regulamentação. Eles foram extremamente arredios a qualquer tipo de entendimento ou de algum tipo de regulamentação que os obrigasse a se submeter a normas feitas por terceiros, especialmente pela municipalidade, quando eles é que definem os critérios pelos quais os carros e modelos são usados, o tipo de motorista que serve, o valor da tarifa, seja inclusive uma tarifa móvel, conforme o movimento, se tem chuva, se não tem chuva, etc. E não gostariam de ser submetidos à prefeitura. Muito bem. Por que a insistência em regulamentar? A insistência é pelo seguinte: se hoje a Uber, o sistema funciona muito bem, nós não temos nenhuma garantia de que daqui a alguns anos ele continue funcionando bem. Se ele amanhã dominar parte do mercado, dominar a ponto de ter a maioria dos serviços para a cidade, como a gente pode nos resguardar, nos precaver a respeito de uma mudança brusca de tarifa, por exemplo? Ou se a determinação dessa empresa for de que não atua num horário do dia ou não atua num local da cidade. É preciso que a gente regulamente exatamente para que, de uma maneira correta, a gente saiba quem faz, como faz, para quem faz e qual é o valor que se paga. Em relação aos táxis, os benefícios que eles têm para adquirirem um carro, esses não são estendidos ao Uber. Evidentemente que vocês têm, hoje, a condição de adquirir um carro por um preço subsidiado. No entanto, vocês pagam impostos, taxas, que são colocados pelo município, e mais do que isso, vocês são obrigados a adotar uma tarifa que também é imposta pelo município. Portanto, vocês também têm uma atuação que tem dados positivos e negativos. Por outro lado, o nosso vereador Tuma falou uma coisa que me parece muito correta. Quando a gente tem notícias de algo que é ilegal, como transação, eventualmente, da licença para operar o táxi, a meu ver, mostra que você tem uma demanda maior de serviço. Ou seja, não teria preço essa licença, não teria valor se você não tivesse demanda para esse serviço ser instalado. Portanto, eu não vejo problema em você acrescer um novo contingente de pessoas para prestar serviço de transporte de passageiros. Eu não vejo isso como problema. O problema é como isso interfere na competição com o táxi comum. Eu lembro que, quando o táxi especial foi criado, ele vinha com uma inovação tecnológica também, que era o rádio. Naquele momento, o rádio era tão interessante que podia fazer com que as pessoas acionassem à distância e o veículo fosse lá buscá-lo.
ao regulamentar esse tipo de atividade, se fez numa faixa diferente do táxi comum, sem a competição, e naquele momento, houve uma reação contrária também dos taxistas, mas hoje há harmonia entre os dois serviços. Então, eu entendo que é possível a harmonia entre os serviços, desde que a gente saiba exatamente quais são as regras de um e de outro. Eu gostaria de ler a vocês como é que está a lei que nós estamos aqui discutindo. Ela diz o seguinte, artigo 1º, fica proibido, no âmbito da cidade de São Paulo, o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados através de aplicativo para locais pré-estabelecidos. Ora, aqui diz, veículos particulares. Veículos particulares pode não ser táxi, pode ser um serviço de entrega, pode ser um serviço, enfim, escolar, ou qualquer serviço de transporte cabe nesse artigo. Ou seja, nós podemos ter o serviço, mas não pode ter o aplicativo. No momento que nós aprovarmos essa lei, os aplicativos que hoje o próprio táxi usa passarão a ser ilegais. Sim, sim, é o que está escrito na lei. Desculpe, eu vou ler de novo, caso vocês não tenham ouvido bem. Fica proibido, no âmbito da cidade de São Paulo, o transporte remunerado de pessoas em veículos particulares cadastrados através de aplicativos para locais pré-estabelecidos. Qualquer um que seja... Uma parte, vereador, se for possível. Silêncio, por favor. Eu lhe dou a parte em seguida. Para efeitos dessa lei, fica também proibida a associação entre empresas administradoras desses aplicativos e estabelecimentos comerciais para o transporte remunerado de passageiros em veículos que não atendam às exigências da lei tal, que estabelece normas para a execução do serviço da cidade de São Paulo. Muito bem, ou seja, da forma que a lei está, ela não resolve o problema da regulamentação de um serviço, ela simplesmente proíbe o serviço. Por favor. É só para corroborar com o entendimento, eu entendo, nobre vereador Mário Covas Neto, que a ementa da lei diz o seguinte, dispõe sobre a proibição do uso de carros particulares. Nós temos que lembrar que o Código de Trânsito Brasileiro, ele classifica o tipo de veículo quanto à sua categoria. Então, nós temos veículos de particular, veículo de aluguel, de aprendizagem e aí por diante. E a lei fala do particular e táxi é veículo de aluguel. Obrigado. Perfeitamente. Bom, esse não é o meu entendimento. Silêncio, por favor. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. É muito mais fácil vir nessa tribuna e falar a favor de vocês. Com isso eu ganho aplauso. O duro é vir aqui e defender uma posição que a gente acha correta, independentemente da galeria gritar ou não. Vocês me desculpem. Vocês têm todo o direito de ter a posição que vocês têm. Eu não nego essa. Essa posição, inclusive, é maioria na casa. Ficou muito clara na primeira votação. Mas eu acho que eu tenho o dever, enquanto vereador, de colocar a minha posição. Eu represento uma determinada parcela da população e acho que essa parcela da população tem um pensamento parecido com o meu. Então, me desculpe se não é o mesmo de vocês. Eu gostaria só de dizer o seguinte, finalmente... Silêncio, por favor. Finalmente... Vamos respeitar o orador na tribuna. Finalmente, eu queria dizer o seguinte, talvez seja a primeira vez que eu vou fazer isso aqui na tribuna, é de cumprimentar o Poder Executivo, o prefeito Haddad, em que nesses 2 anos e meio eu consegui criticá-lo a maior parte das vezes, se não todas as vezes. Eu quero dizer que, ao tomar conhecimento da emenda que chegou nesta casa por iniciativa do Poder Executivo, ele resolve o problema que a gente veio levantando aqui. Portanto, essa emenda ela está totalmente de acordo e, portanto,
Eu vou ler para os senhores. O Poder Executivo deverá promover estudos para o aprimoramento da legislação de transporte individual de passageiros e a compatibilização de novos serviços e tecnologias com o modelo previsto na Lei 7.329. A Lei 7.329, com modificações posteriores, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 39. Deverá ser disponibilizado aos usuários ferramenta para avaliação do condutor, do veículo e da qualidade geral do serviço prestado. Parágrafo 1º. As penas e advertências e suspensão implicarão obrigatoriamente a anotação desaponadora que deverá constar do prontuário do condutor. Os resultados das avaliações dos usuários previstos no artigo 39 desta lei ensejarão a aplicação das penalidades estabelecidas no caput desse artigo nos termos do regulamento. Desta forma, senhor presidente, eu encerro minha fala no tempo solicitado, dizendo que votarei a favor da emenda. Em relação ao projeto, infelizmente, eu não posso concordar. Com a Muito obrigado. palavra, vereador